Olá, bem-vindo, bem-vinda de volta ao nosso módulo de captação de recursos do curso EAD Atores da Saúde, da AME com a CDD. A gente está indo para a segunda aula. Na primeira, conversei um pouquinho com você sobre a receita das organizações. Falei da importância da organização ser financiada principalmente com o recurso de quem gosta dela, de quem acredita nela, que é o recurso da doação. Expliquei também um pouquinho quem são os potenciais doadores. Pessoa física, empresas, governo e também outras ONGs. Agora, nesta segunda aula, eu vou falar quem é que está do lado de dentro da organização, quem é que está lá na organização pensando em como trazer a doação, pensando em como trazer o recurso. E a esta competência, a esta área, a gente dá o nome de captação de recursos. A captação de recursos é uma estratégia permanente que a organização deve ter para gerar as receitas, para mobilizar as doações para a sua causa. A gente não pode pensar em receita só quando o dinheiro acaba. Pensar em receita deve ser algo permanente na vida das nossas organizações. Eu vou até dar um exemplo. Uma vez eu conversei com um médico, ginecologista, que ia abrir uma ONG. Ele estava investindo em abrir uma ONG. Ele me mostrou o projeto dele. Eram 50 mil reais investidos no primeiro ano para atender a população carente, mulheres, em 2 comunidades da cidade de São Paulo. Eu li o projeto, eu sou administrador de formação, tá? Então eu não entendo nada da área médica. Mas eu li o projeto e como administrador, eu dei uma olhada no projeto dele e fui para o orçamento. E no orçamento tinha todo o recurso investido para o projeto se desenvolver no primeiro ano, para a organização se desenvolver no primeiro ano. Todos os 50 mil que ele estava colocando no projeto. Nada do que ele estava investindo naquele momento era em captação de recursos para gerar os recursos para o segundo ano. E quando a gente atua no terceiro setor, aliás, quando a gente atua na vida, né, a gente tem que estar sempre buscando salário ou gerar renda para pagar as despesas que a gente tem na nossa vida. As empresas estão sempre querendo vender, o governo está sempre cobrando imposto. As organizações também têm que estar sempre captando recursos. Por isso que captação de recursos é uma estratégia permanente da organização. É a estratégia que pensa na receita. Uma organização da sociedade civil, você tem que ser tão bom em captar recursos como você é com seus projetos. Porque eu não tenho dúvida que os projetos que vocês desenvolvem, a atuação que você desenvolve na comunidade, com o seu público-alvo, com os pacientes, é maravilhoso. É um atendimento de coração, humanizado. Eu não tenho dúvida que o trabalho que você faz é um trabalho muito bonito. E esta preocupação, esta atenção, este cuidado tem que ser dado também quando a gente pensa na receita da organização. E é para isso que existe captação de recursos. Para quem entende inglês, eu vou falar uma expressão que é fundraising. Fundraising é a origem da captação de recursos. O nome significa levantar fundos, né? Levantar, angariar fundos. E a gente aqui para o português traduziu como captação de recursos. Mas você pode chamar de mobilização de recursos, você pode chamar de desenvolvimento institucional, de relações institucionais. Muitas organizações têm uma área de relações institucionais. Eu não tenho problema com o nome. Eu tenho um problema quando a organização não pensa na receita de forma estratégica, não pensa na receita de forma permanente. Por quê? Porque quando a gente trabalha no terceiro setor, e para possibilitar que eu continue desenvolvendo a minha missão, avançando na minha causa, essa receita tem que ser recorrente. Você deve lembrar que eu falei na primeira aula que a gente até tem que tomar cuidado no terceiro setor para não pedir doação só por projeto. E é aí que entra a captação de recursos. Uma organização que tem uma boa gestão e que investe, que faz uma boa estratégia de captação de recursos, está sempre pensando em buscar a receita de forma permanente para a organização, de forma recorrente para a organização. O dinheiro está sempre entrando, o recurso está sempre entrando. Não fica aquela curva, sabe como é aquela curva? No começo do ano eu tenho, porque entrou dinheiro de um projeto, depois o dinheiro acaba, no final do ano eu tenho que ir desesperado correr atrás de outros recursos. Eu sei que muitas vezes o dia a dia é assim hoje. Mas você está estudando captação de recursos para garantir que essa curva ela seja mais suave, ela seja mais leve, que na verdade ela seja positiva, a receita está sempre crescendo. Isso é a ideia de captação de recursos. E, para avançar um pouquinho mais, eu queria compartilhar com você 2 princípios. Porque na captação de recursos a gente tem vários princípios, vários pressupostos. Por exemplo, um rapidinho, que nem está aqui na nossa apresentação, é a diversificação. Já comentei na primeira aula, volto ao assunto.
Não podemos ter um único financiador. Não podemos colocar toda a nossa energia e todo o nosso impacto na dependência de ter uma única instituição, um único doador para nos financiar. Isso é um pressuposto básico da captação de recursos. Mas tem dois princípios que são mais importantes que eu queria compartilhar com você. Primeiro, é muito fácil, é muito simples, mas eu geralmente quando eu estou dando essa aula numa plateia, eu falo dessa forma. Eu só vou doar se a organização pedir. O primeiro princípio da captação de recursos é o pedido. As pessoas, as empresas só doam se eu peço. Eu, infelizmente, estou tão acostumado a ver materiais de ONGs, sites de ONGs, às vezes apresentações institucionais, eventos de ONG, onde a organização tem uma oportunidade maravilhosa de fazer o pedido e não faz. E olha que interessante, ó, o cuidado. Fazer o pedido não é dizer me dá um dinheiro aí, não é sair com um pires na mão. O pedido significa fazer com que a comunidade saiba que a sua organização se financia com o apoio dela. Um material institucional, um relatório de atividades, a página no Facebook, um folheto que você faça, uma auditoria, um evento que você realize, todo mundo que está ao redor da organização tem que saber que ela é financiada por quem acredita nela. Porque se a gente não sabe, a gente não doa. Se você não pede, eu não vou doar para a sua organização. E às vezes a organização está 10, 20, 30 anos naquele bairro, 30 anos naquela comunidade, muitos anos na própria cidade e nem a cidade sabe da existência da organização. Porque ela nunca pediu, porque ela nunca se apresentou. Então o primeiro princípio da captação de recursos é o pedido. Não existe doação sem que a organização peça. É muito difícil, naturalmente, pode acontecer, mas é muito difícil a doação espontânea. E mesmo que a doação espontânea venha, é porque provavelmente o doador sabe que a sua organização recebe doações, se financia com doações. E naturalmente, principalmente, é importante a doação em dinheiro. Segundo, captação de recursos, naturalmente, não é só pedir. Captação de recursos é relacionamento. Eu construo relacionamento com o meu doador. A pior coisa que pode acontecer é você pedir, eventualmente até conseguir a doação e virar as caras. Não, vou embora. Nunca mais falo com o meu doador, nunca mais presto contas, não mando um informativo, não dou resposta a ele de como a doação dele foi importante para a minha organização. Eu vou dar até um outro exemplo que aconteceu comigo. Eu fui visitar uma vez uma organização em Mococa. Tem uma organização lá que estava reformando um espaço com o apoio de uma senhora da comunidade. Senhora que tinha um pouquinho mais de recurso. Ela financiou, ela pagou a reforma daquela instalação, daquele espaço. E eu conversei com a minha amiga, conversando com a minha colega, ela era a captadora da organização, eu falei assim, amiga, você tem que falar para a comunidade que esse espaço está sendo reformado com aquela doação. Você tem que se comunicar, você tem que construir esse vínculo com a comunidade. Ela falou assim, João, ela não quer aparecer. A doadora não quer aparecer. E a ideia que eu dei para ela, né, foi, tudo bem, o doador sempre tem esse direito de não querer aparecer para as pessoas, de não querer dar publicidade ao ato dele. É um direito do doador. Mas faz uma coisa, coloca na frente da sua organização uma faixa ou uma placa dizendo que a reforma da instituição foi feita com sucesso porque teve uma doação anônima. Não tem problema. Mesmo que você coloque que a doação venha de um doador anônimo, mas comunica, constrói esse vínculo com as pessoas, mostra para a comunidade que você se financia e você transforma a vida das pessoas porque você tem o apoio de doadores, porque você tem o apoio de quem acredita em você. A pior coisa é o doador ficar sem saber a informação do que acontece e de como o recurso dele está sendo usado na organização. Então, o pedido e construir vínculo, construir relacionamento com os seus doadores, são dois princípios que são princípios básicos, são princípios mínimos, mas não são os únicos. Em uma outra oportunidade, quando a gente puder conversar de novo, eu apresento mais princípios, mas eu quero passar agora para falar dos requisitos. O que é aquilo que toda organização, puxa, João, eu vou captar, né? Realmente você me convenceu, não dá para pensar só no projeto, não dá para pensar só em gastar. Eu tenho que ter na minha equipe uma visão estratégica de gerar receita de forma permanente. Eu tenho que captar. Por onde eu começo? E aí eu te respondo, simples, só com duas sugestões, para depois a gente poder explorar mais. Primeiro, eu começo com planejamento. Não existe nenhuma organização
deve avançar, deve acontecer, deve realizar suas atividades sem um mínimo de planejamento. Eu posso estar falando isso porque eu sou formado em administração? Posso. Mas também porque eu tenho experiência dentro do setor, assim como você também tem. Se a gente não se planeja, a gente fica andando em curvas, a gente não chega onde a gente quer chegar, a gente não transforma de verdade, o impacto é muito menor do que poderia ser. É a mesma coisa na captação de recursos. Se eu te perguntar, você sabe me responder quanto que a sua organização precisa de dinheiro para se financiar nos próximos 3 anos? Começa daí. Eu tenho que ter uma meta. Eu preciso saber quanto que a minha organização precisa arrecadar. E aí eu construo um planejamento para chegar lá. Na captação de recursos, a gente chama de plano de captação de recursos. Que é na prática um plano de receita. Quanto que eu preciso? Para quê? Quem são meus potenciais doadores? Como que eu vou abordar esses meus doadores? Qual é o tamanho do orçamento que eu preciso ter para a captação de recursos? Qual é o tamanho da estrutura de comunicação que eu preciso ter? A estrutura de tecnologia que eu preciso ter para captar recursos? Qual o tamanho da equipe? Tudo isso faz parte do meu plano de captação de recursos, que você tem que construir. Toda organização precisa ter um plano de captação de recursos. Você precisa se financiar, você precisa saber onde você quer chegar e você precisa estudar, trabalhar e desenhar como você vai chegar lá. Então esse é o primeiro requisito, construa um plano de captação de recursos. E o segundo requisito, às vezes é o mais difícil de falar, não existe captação de recursos sem investimento. Se eu não colocar recurso, eu não gero recurso. Se eu não colocar dinheiro, eu não faço dinheiro. Muitas organizações, infelizmente, acham que captação de recursos é despesa. Não é despesa, é investimento. É claro que se eu invisto 100 e arrecado só 100, eu estou investindo errado. Eu estou investindo mal. Mas eu vou investir 100 para gerar 1.000. E eu vou fazer com que isso, numa escala, financie a minha organização. Então, se você vai trabalhar com captação de recursos, não deixe de fazer um planejamento, construa um bom plano de captação de recursos e não esqueça, a gente tem que investir para gerar recursos. Com isso, eu concluo a segunda aula desse módulo, onde eu apresentei para você o conceito de captação de recursos. Na verdade, eu também não falei, mas eu vou só deixar aqui no finalzinho. Se tem uma área de captação de recursos, é porque tem uma profissão, o profissional de captação de recursos. É um funcionário, assim como tem o analista de RH, assim como tem o financeiro na sua organização, você também vai ter uma equipe de captação de recursos. Então, para gerar receita, eu tenho a área de captação de recursos, os princípios da captação de recursos. Não há doação se não houver o pedido. Não há doação que seja permanente no tempo se eu não construir o relacionamento com o meu doador. Eu não vou ter sucesso na captação de recursos se eu não construir um planejamento e se eu não investir. Eu invisto um pouco para fazer gerar dinheiro. E aí talvez, eu acho que sim, é a principal dificuldade, é o ovo ou a galinha da captação de recursos. Se eu já não tenho dinheiro para investir, como é que eu vou fazer para gerar recursos? Na nossa próxima aula, eu vou discutir com vocês um pouquinho algumas ideias, algumas sugestões, algumas técnicas, algumas formas de chegar nos doadores para fazer com que você pelo menos comece a conseguir captar recursos e alcançar a tão sonhada independência financeira. Até lá!